Olá, tudo bem, pessoal? Continuando então, vamos para a última sessão do capítulo 4, a sessão 4.8, né, que fala do teorema do valor médio. O teorema do valor médio ele tem aqui para nós, nesse momento, tá, uma importância muito grande, porque ele vai servir como base para que a gente possa entender o que vai acontecer lá quando a gente fala em integral, né, que, em outras palavras, começa na próxima aula teórica, tudo bem? Então, o que vem a ser o teorema do valor médio? Né? Vamos colocar ele aqui como um plano principal, tá? Mas antes dele, vamos falar do teorema de Rode, tá? Que foi um matemático que fez um caso bem particular do próprio teorema do valor médio. Então, vamos dizer o seguinte, vamos colocar direto o enunciado do teorema, tá? Que diz o seguinte, se f é contínua, tá? No intervalo fechado AB, diferenciável, né? Nesse AB aberto, né? E se f de A e f de B ambas são iguais e iguais a zero, então existe pelo menos um C nesse intervalo, tá? O valorzinho C, tal que f' desse C é zero. A compreensão desses dois resultados, tanto o teorema de Rowley quanto o teorema do valor médio, e que fica claro aqui, o teorema de Rowley é uma particularidade, vamos dizer assim, do teorema do valor médio, simplesmente a compreensão é muito geométrica, tá? Então a intenção dessa aula aqui é muito mais visual do que qualquer outra coisa, tá? Então a primeira coisa que tem que entender, vamos colocar duas situações para elucidar o teorema de Rowley, tá? A primeira delas, colocar uma função, tá? Que satisfaz o fato de que tanto em A quanto em B, né, f de A e f de B são nulas, né? Ou seja, né, tanto A e B seriam raízes dessa função, vamos dizer assim, tá? E vamos colocar um C, né, tal que acontece o que ele está dizendo aí, né? Em outras palavras, de fato, do jeito que essa função está, né, contínua e derivável em todos os pontos do interior de AB, ela vai ter derivada em todos os pontos, mas especificamente naquele ponto C, tá? O que está acontecendo naquele ponto C? A derivada é nula, existe uma reta tangente horizontal. E é difícil a gente achar uma situação, tanto que não vai conseguir, achar uma situação, na verdade, que satisfaça essas condições, né, e que não encontra esse ponto C. Realmente sempre vai ter um ponto que a derivada vai ser, né, horizontal, ou seja, a reta tangente vai ser horizontal e, consequentemente, a derivada vai ser nula naquele ponto. Então, o que está acontecendo aqui, né, e aí que fique claro, né, aqui esse exemplo, esse desenho que está aqui é um único valor, né, poderia ter mais de um, como por exemplo, né, vou colocar um outro exemplo aqui, esse outro, tá? Então, assim, de novo, uma função, um desenho que satisfaz essa condição, né, ou seja, tanto f de A quanto f de B são nulas, né, e vai existir pelo menos um, nesse caso vai existir, ou existirão 3 pontos, né? E que isso será satisfeito. Tá? Em outras palavras, tá? Por que isso eu não apresentei no teorema do valor médio em si, mas por que ele é um caso peculiar do teorema do valor médio? O teorema do valor médio vai dizer que a derivada é igual à reta secante entre os pontos A e B. Né? E se você imaginar uma reta que vai de A até B, é uma reta totalmente horizontal, né? E essas retas tangentes que nós estamos traçando no primeiro gráfico, uma delas, e no segundo gráfico, 3 delas, são horizontais, né? Então a reta que vai de A até B, né, é horizontal, e essas retas que nós estamos traçando são horizontais. O teorema do valor médio vai dizer isso, né? A grande particularidade dessa parte aqui do teorema de Rowley é que tanto A e B, né, estão propriamente no eixo X, ou f de A e f de B são nulas. Tá? Então é isso. Podem haver situações que a gente pode pensar que isso não ocorre. Por exemplo, vamos pensar numa função modular. Tá? Uma função modular, a gente pode pensar uma função contínua. Né? Eu posso colocar ali, vamos supor aqui, me vem à cabeça módulo de, por exemplo, 1 menos módulo de x menos 1, né? Então isso é uma função que teria, tanto no 0 e no 2, por exemplo, né, teriam valores que seriam nula, como se fosse o 0 o nosso A e o 2 o nosso B. Só que daí exatamente no ponto, né, em que poderia ser uma reta tangente horizontal, não vai ser porque tem um bico. E aí onde é que falha no teorema? Falha no fato de não ser diferenciável naquele bico. Então no teorema de Rowley está escrito ali, ela tem que ser diferenciável entre A e B. Tudo bem? Bom, dito isso, né, vamos de fato para o teorema do valor médio. O que diz o teorema do valor médio? Tá? Se vocês entenderem bem a geometria da coisa, vocês vão ver que o teorema de Rowley é realmente uma particularidade deste. Tá? O teorema do valor médio é o seguinte: se f é contínuo em AB, diferenciável em AB, até aí tudo igual, então existe pelo menos um ponto C tal que, né, f' de C é igual a esse quociente. Esse quociente que é f de B menos f de A dividido por B menos A. Pessoal, esse quociente nada mais tá que o quociente ou a inclinação, tá, na verdade, da reta secante que passa por A e que passa por B. Então, como eu tinha dito antes, no teorema de Rowley, tanto A quanto B estão em cima do eixo X e essa reta, né, que passa por A e que passa por B,
ela vai ser uma reta horizontal. Basta que você imagine que f de b é zero, menos f de a que é zero, então eu vou ter zero sobre alguma coisa, e aí vai ser zero. Por isso, f' de c é zero no teorema de Rolle. Aqui no teorema do valor médio, não necessariamente f de a e f de b são zero. Tá? Então, para elucidar isso, a gente vai colocar um gráfico aqui, bem clássico. Ó, tanto a quanto b existem, estamos falando do intervalo fechado, f de a não é zero, f de b não é zero e é diferente do f de a. Então, o que a gente tem aqui é uma situação clara, tá? Que vai existir uma reta secante que passa, né, pelo ponto A e f de A e pelo ponto B e f de B. Tá? E o coeficiente, ou a inclinação dessa reta secante é simplesmente f de B menos f de A. Tudo bem? Sobre B menos A. Então, é isso que está acontecendo. Claro, aí vocês vão me perguntar, será que o que está acontecendo no teorema do valor médio? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que vai existir um C, tá? Que vai ter uma inclinação, o f' de C vai ser justamente igual àquela inclinação, tá? Da reta secante. Tranquilo? É isso, basicamente, tá? Vamos tentar, né, elucidar isso de uma maneira mais visual e um pouco mais dinâmica, tá? Mas o teorema do valor médio é basicamente isso, tá? A gente sempre vai conseguir fazer isso. A pergunta que fica é, para qualquer gráfico, isso sempre vai acontecer? Tá? Vamos ver isso. Tá? Primeira coisa que a gente pode pensar aqui, vamos pegar um gráfico um pouco mais complicado, tá? Vou pegar uma coisa um pouco mais dinâmica, tá? Vamos escolher um ponto A, né? E obviamente um f de A, assim como a gente vai escolher um B e um f de B, tá? O B menos A vai ser como se fosse uma variação em x, né? E o f de B menos f de A uma variação em y, tá? Então vou chamar delta y e delta x respectivamente, né? E aí a nossa reta secante, né? Simplesmente vai ter o coeficiente, né, de inclinação dela vai ser delta y menos delta x, ou aquilo que a gente já sabe, né? F de B menos f de A sobre B menos A. Tudo bem? Bom, eu vou marcar aqui, eu vou colocar uma espécie de escala, vamos chamar assim, tá? Para f' de x, para qualquer ponto que eu pense agora na f' de x, tá? E eu vou começar, tá? Também a dizer que, bom, aquele coeficiente f de b menos f de a está em algum momento ali, tá? Então, f' para um certo ponto. Então, aquele f de b menos f de a sobre b menos a, ele não muda, é a inclinação dessa reta verde que está aí. Mas se eu pegar um ponto C, tá? Não necessariamente um C específico, eu vou pegar um C qualquer, tá? E vou traçar uma reta tangente nele, eu vou ter um f' de C, tudo bem? E esse f' de C, obviamente, ele possui um valor, né? Ele vai ser um valor, nesse caso aqui, positivo, tá? Do jeito que está no desenho. E eu consigo claramente ver que esse f' de C ele é maior, tá? Que o meu f' de B menos f de A sobre B menos A, tudo bem? Então eu vou marcar ele lá. É como se eu tivesse uma escala lá do lado direito, tá? Como se fossem valores que eles estivessem assumindo, tá? Então, para a gente entender isso bem fácil, basta que a gente comece a movimentar essas coisas. Se eu começar a movimentar um pouquinho para a direita esse C, o meu f' de C continua positivo, mas baixou um pouco, né? A ideia é que ele diminuiu um pouco o seu valor, mesmo sendo maior que o coeficiente daquela reta secante. Se eu andar um pouquinho mais, ele continua sendo maior, mas ele lá na minha escala, ele continua sendo um pouco maior, mas ele está diminuindo. Tudo bem? Ele está chegando próximo do coeficiente f de b menos f de a. E se eu andar com ele até certo ponto, este ponto específico, em que f' de C é igual a f de b menos f de a sobre b menos a, é exatamente isso que está acontecendo, né, no teorema do valor médio, ou seja, a inclinação dessa reta é igual à inclinação da reta que vai de A até B, ou de f de A e até f de A não, até A, f de A e B, f de B, perdão. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. Eu tenho a igualdade das inclinações dessas retas, tudo bem? Se eu continuar andando, tá, eu vou ver que esse f' de C, tá, ele passou, tá, da inclinação, ele veio diminuindo até chegar à inclinação, agora ele passou, ele está menor, né? Especificamente neste caso que eu estou desenhando ele é zero, mas se eu continuar andando, ele vai diminuindo, e se eu ficar olhando na escala, ele diminuiu, e ele vai sempre fazer isso, tá? À medida que eu for andando, até, claro, ele voltar a aumentar dependendo do gráfico da minha função. Então, agora ele começou a aumentar de novo, voltou a ser zero. Então, aqui ele chegou novamente num outro ponto, tá? Num outro C, só que esse outro C, novamente, a inclinação dessa reta, tá? Se iguala à inclinação da reta secante, ou seja, a reta verde. Em outras palavras, a inclinação é igual. Então, isso prova que não existe um único C, tá? Então, como se eu fosse andando, sempre vai ter, no mínimo, um C. Nesse caso aqui, já aconteceu 2 vezes. A gente vai ver que vai acontecer 3. Se eu começar a andar novamente, a inclinação começa a aumentar, e parece que aquele f' de C vai sempre crescendo, mas aí ele começa a diminuir de novo até que ele
em algum momento chega novamente a ser igual, tá, ao coeficiente da reta secante. Tudo bem? E aí, novamente, a gente tem, por último, né, a última das igualdades nos 3 pontos que aparecem aqui. Neste específico caso, nós temos 3 pontos, né, em que a inclinação é igual à inclinação da reta secante. Mas o teorema do valor médio diz vai ter sempre no mínimo 1. Tá? Então, em outras palavras, o teorema do valor médio ele correlaciona, tá, informações da função com informações da derivada da função. Tá? Isso vai ser extremamente importante quando a gente vai falando de integral. Tá? Então aqui nesse caso, tá, a gente viu que aquela inclinação sempre vai ter algum ponto, no mínimo um ponto em que vai ter uma inclinação igual. No caso aqui, tiveram 3. Tudo bem? Se eu começasse a mudar agora o intervalo A a B, tá, se tem uma coisa que não mudou nesse meu dinamismo aqui desse gráfico aqui, foi o A e o B. Mas se eu quiser, eu posso começar a mudar A a B e ver se continuo tendo pontos em que isso acontece. Então, se eu começar a marcar pontos como C1, C2 e C3, nos quais a inclinação foi igual, e agora eu começo a mudar A a B, no caso aqui especificamente o B, eu estou diminuindo o B, tá? Eu estou vendo que eu continuo tendo pontos iguais. Mudaram os Cs? Mudaram, mas eles continuam com inclinações iguais. Se eu começar a mudar mais, os valores de C mudam um pouquinho, mas eu sempre tenho pontos cuja inclinação é igual. E assim por diante. Se eu for andando, agora eu fui diminuir um pouco o B de maneira que não tenho mais 3 pontos em que acontece a igualdade das retas. Tá? Então agora eu tenho 2, especificamente C1 e C2. Se eu continuar diminuindo B, tá, eu sempre vou achar pontos que, no mínimo um, claro, né, que serão, a inclinação da reta tangente vai ser igual à inclinação da reta secante. Tá? Então eu vou continuar diminuindo, tá? Agora diminuir um pouquinho. Aqui eu já passei por uma faixa em que a função possui um único ponto, tá? Que seria C1, tá? Que a inclinação da reta em C1 é igual à inclinação da reta secante. E se eu começar a diminuir cada vez mais B, vocês vão ver que sempre vai ter esse ponto. Pelo menos um ponto tem que ter. Nunca vai sumir esse ponto. Agora eu vou diminuindo mais um pouco, né? E vocês vão vendo que os valores vão mudando na escala, mas lá na escala direita sempre está igual a f' de C, está igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Tá? E aí eu vou diminuir mais e mais até que eu chegue no valor de A igual a B. Bom, e quando eu chegar no valor de A igual a B, ou f de B igual a f de A, eu estou numa situação muito similar à da derivada. Né? Então aí é como se eu pegasse e fizesse diferença chegar a zero, ou seja, é a própria definição da derivada. Tudo bem? Então aqui nós temos quando A igual a B é igual a f' de A, f' de B. Tá? É como se o C e o B e o A se igualassem nesse ponto. Tudo bem? Então tá, basicamente é isso. Era só essa ideia que a gente precisava para ter do valor médio, né? Para que a gente decidiu trazer essa visão geral do valor médio para que a gente possa, né, explorar isso quando a gente for falar de integral, porque vai precisar, tá? Principalmente na aula que a gente entende o porquê que a integral funciona. Tudo bem? Então tá, era só isso. Até a próxima.